fortes. E vamos lá, então, de quem é a culpa. Este é o momento terapêutico da Academia Terapêutica da Alma, hoje, né? Fazendo a primeira live oficial pelo Facebook, pelo YouTube, perdão, porque até então a gente só fazia pelo Facebook, né? E agora a gente resolveu mudar, porque tem gente que só tem Instagram, tem gente que não tem Facebook, tem gente que não tem Facebook, não tem Instagram, então YouTube todo mundo tem, YouTube todo mundo tem condição de participar, e essa é a ideia, facilitar para todo mundo, para que todos possam ter a chance de aprender um pouco mais, de estudar um pouco mais. Algumas pessoas não têm condições. Legal, Marcos Antônio, valeu, muito bom mesmo. Algumas pessoas não têm acesso, não têm condições de passar por processos terapêuticos. E esse momento terapêutico tem trazido orientação para que as pessoas se conheçam melhor, né? Que as pessoas se conheçam melhor e que elas possam trabalhar sobre elas mesmas. Questões pontuais que são incrivelmente dificultadoras do dia a dia e que podem ser facilitadoras do dia a dia. Essa é a ideia, ok? Então a pergunta é de quem é a culpa? E nós não vamos colocar a culpa em ninguém, nós vamos simplesmente entender como é que essa culpa atrapalha, como é que essa culpa funciona, para ver até onde que ela pode ir. E você já sabe, né? A gente traz alguns questionamentos para que você comece a trabalhar na sua mente e ver se você está agindo corretamente ou não. Então, quantas vezes será que você deixou de se divertir numa festa porque você pensou que você devia estar na sua casa estudando ou porque você tinha que ter feito alguma coisa em casa que você não fez? Sabe, aquela prova que você devia ter ficado estudando em vez de estudar, você foi para a festa e não adiantou nada, porque chegou na festa você ficou com o peso da prova, com a culpa, e aquilo pesando não te deixou se divertir, não te deixou aproveitar a festa. Quantos pais se sentem terrivelmente culpados porque eles estão vendo os filhos crescendo e o trabalho não deixa que eles acompanhem o crescimento do filho? Então, quando eles chegam no fim de semana, às vezes eles estão tão cansados, eles estão tão destruídos, que eles não conseguem promover momentos de lazer, momentos de diversão, e eles vão se culpando cada vez mais, e isso vai gerando mancha, vai gerando nódulos no músculo, no corpo, e tudo vai ficando complicado, né? Quem é que nunca se arrependeu por ter falado coisas que não deveria para pessoas que tanto ama? E é interessante que nós magoamos e ofendemos pessoas que nós amamos, porque elas estão ao alcance das nossas mãos, né? É muito mais fácil você bater, magoar e ofender quem está ao alcance das suas mãos. E muitas vezes, após magoarmos, ofendermos, vem aquela dor, aquele peso de termos realmente extrapolado, de termos feito o que não devia ter sido feito, falado o que não deveria ter sido falado. Porque no momento de raiva a gente abre o baú do desespero, abre o baú da miséria, desenterra esqueletos, fantasmas e monstros e despeja em cima das pessoas. E isso é muito culpado. Quantas vezes você já ouviu falar, o réu é culpado, a culpa é sua, se eu pego o culpado, se eu pego quem fez isto, quem foi que fez isto? Quando você escuta essa frase, quem foi que fez isto, você tendo culpa ou você não tendo culpa, automaticamente corre um frio na boca do estômago, automaticamente você se sente num momento difícil e complicado, só de ouvir essa pergunta, quem foi que fez isto? E aí a resposta é sempre partindo da premissa de uma fuga. Não fui eu, não sei quem foi, não me compromete, eu nunca faria isso. Mas isso só existe porque a gente já tem medo de ser taxado, de sentir mais culpa do que nós já sentimos, né? Quantos de nós, nesse momento agora de quarentena, estamos nos sentindo pesados, culpados, porque a gente talvez não tenha ganho dinheiro suficiente para ter gordura para esse momento, porque a gente não está tendo oportunidade de trabalhar, porque não tem cliente, porque não tem para onde correr, e a culpa começa a pesar sobre os ombros, você começa a perder o sono, o coração começa a disparar, começa a ter crise de ansiedade, tudo isso provocado por esse elemento chamado culpa. Que sentimento é esse?
Que loucura é essa? Você foi obrigado a estar de quarentena, você muitas vezes é obrigado a fazer determinadas coisas. Por que que você está se sentindo culpado? Porque você não fez alguma coisa lá no passado? Porque você deixou alguma coisa incompleta lá no passado e agora você está se sentindo destruído, perdido? Essas situações são muito, muito complicadas. E aí a gente precisa entender que sentimento é esse, né? Essa tal dessa culpa. Como é que essa culpa surgiu? Como é que ela se faz nas nossas vidas? Então, o que a gente precisa entender? Tecnicamente, desde que nós nascemos, nós somos treinados pelos nossos queridos pais, pelos nossos criadores, a sentirmos culpa por não atendermos às suas expectativas. Imagina bem, a criança nasce ali, bonitinha, linda, maravilhosa, e de repente começam-se a depositar expectativas nesta criança. Essa criança é você, sou eu. Foram colocadas muitas expectativas e de repente você cresce e você não é o jogador de futebol que seu pai esperava, você não é a menina cuidadosa que a sua mãe esperava, você não está nem aí para prendas do lar, o menino não está nem aí para querer ser mecânico, o menino não quer aprender, o pai é estudioso, o menino não quer estudar. Isso vai sendo cobrado, isso vai sendo pisoteado, porque nós não estamos atendendo às expectativas que foram jogadas sobre nós. Agora, veja bem, nós não pedimos para ninguém apostar, nós não pedimos para ninguém esperar que nós iríamos fazer ou deixar de fazer, nós não movimentamos essa energia nessa direção. O que nós fizemos? Nós simplesmente nascemos. E aí o que eu entendo? A culpa, ela paralisa as nossas oportunidades de crescimento, porque ela tira a gente do presente. E a gente fica totalmente fixado numa fixação doentia mesmo. Nós ficamos fixados numa doença, presos ao comportamento do passado, que muitas vezes nós nem condição de analisarmos e avaliarmos nós temos. Nós fomos empurrados por paradigmas, nós fomos empurrados por várias situações. Mas é muito bom que a gente entenda que esse treinamento começa lá no berço. Será que você nunca, de repente, estava tomando um suco, você tinha poucos, aí você derramou o suco, e aí todo mundo já olha para você e fala, eu tinha um cachorro, e quando eu dizia para ele assim, Pilu, ele já saía mijando pelas pernas abaixo, já se escondia debaixo da cama, porque ele sabia que ele tinha feito alguma coisa errada. Esse processo de culpa a gente também carrega. Quantas vezes a forma como você era chamado pela sua parentela, pela sua família, pelo seu pai, às vezes só de você ouvir o seu nome completo, João da Silva Sauro, você já tremia, porque quando falava o seu nome completo é porque era bronca. Quando falava o seu nome completo é porque realmente você tinha aprontado alguma e o chicote já estava pronto. Quantas vezes você estava brincando e de repente aparecia a figura do pai, a figura da mãe, e falava assim, fulano já, você já se tremia porque sabia que ia acontecer alguma coisa errada. Então a gente vem sendo treinado. Aí a gente vai crescendo e a gente pensa assim, não, agora eu vou me livrar. Não, aí a gente começa a sofrer a influência de um elemento complicado chamado igreja. As igrejas, infelizmente, muitas das igrejas, elas trabalham em cima do medo. A palavra você tem que temer a Deus tem que ser trocada por você tem que ter respeito por Deus. E as pessoas temem a Deus porque Deus é mau, porque Deus é malvado, porque Deus castiga, porque Deus pune. E as igrejas usam isso com propriedade porque elas usam o nome de Deus, elas usam as leis de Deus como provedores do mecanismo de pânico, punição e repressão. Olha que loucura. E a gente veio crescendo nisso, não faz isso que Deus castiga. Não faz, você errou, você pecou, agora você vai para o inferno. E essa culpa, ela vai crescendo dentro da gente.
E a gente vai sofrendo de todas as formas, porque o nosso estômago não resiste tanta pressão, o nosso fígado não resiste tanta pressão, o nosso coração não resiste tanta pressão. Sem contar que nesse desequilíbrio de culpa pode gerar situações como fibromialgia, a sua situação muscular fica totalmente comprometida, você começa a sentir dores para tudo quanto é lado. A igreja é tão complicada, e a gente vai buscar a igreja católica como elemento de punição. A igreja católica lançou a ideia da meia-culpa. Meia-culpa é uma palavra que vem de outra língua, vem do latim, que significa minha culpa, minha máxima culpa. E isso se origina de uma oração que era a oração do eu confesso. E você confessa a Deus nessa oração que você é o pior dos pecadores. Você confessa a Deus que você é o cocô do cavalo, do bandido, lá no fim do mundo. Você se isola do mundo de forma tal como o pior dos elementos. E as pessoas não se dão conta que quando elas ficam afirmando minha culpa, minha máxima culpa, eu não presto, eu realmente nasci para apanhar, você só piora a situação. Pensando bonitinho, pensando em luz, já está difícil de emplacar, imagina pensando negativamente, pensando destrutivamente, né? Então, lá na igreja já vinha essa ideia de minha culpa, minha máxima culpa, e não para, isso não para, porque, você parou a pensar, as pessoas têm um processo muito complicado de querer que nós entendamos que nós somos culpados de Jesus ter sido crucificado. Você já pensou nisso? Você já pensou quantas vezes já disseram que nós somos os culpados de Jesus ter sido crucificado? Agora, quem fala isso, quem fala que nós somos os culpados por Jesus ter sido crucificado, é realmente quem não estuda, é realmente quem não conhece nada das Escrituras, porque nós não somos culpados de Jesus ter sido crucificado, porque desde o início ele tinha como missão terminar na cruz. Desde o início ele tinha um compromisso de terminar na cruz e ninguém podia impedir. Tanto que ele se entrega de bom grado para passar por tudo aquilo, então não somos responsáveis. Era o caminho dele, ele fez, fomos beneficiados, beleza, mas isso não nos leva ao sentimento de culpa. A primeira coisa que a gente vai ter que limpar lá no fundo do nosso coração, mas eu não gosto de religião, eu não acredito em Deus. Tá bom, então em que você acredita? Se você acredita numa força que existe dentro de você, se você acredita num poder que existe dentro de você, então use esse poder. Se você acredita em Deus, então use Deus. E entenda que tanto essa força que existe em você quanto esse Deus, eles são amor. Esse Deus não castiga, ele não pune. Nós fazemos isso tudo com requinte de crueldade. Quem pune, castiga, maltrata, somos nós. Quem crucifica a nós mesmos somos nós. E não Deus, nenhuma potestade vai interferir. O benefício é constante. O que vem do sobrenatural na nossa direção é constantemente muito bom. Nós é que não nos damos conta disso porque a gente está preso no sentimento de punição, no sentimento de troca, no sentimento de dor, de vida miserável. Essa é a conta. O que a gente tem que fazer é pedir e clamar e trabalhar incansavelmente para que as cordas que nos aprisionam ao passado sejam queimadas e destruídas. Essas correntes. Sabe, a gente tem que bater no peito e dizer: eu não sou culpado da culpa de ninguém. Eu não sou culpado da culpa de ninguém. Eu fico pensando como que os pais precisam mudar urgentemente. Os pais são verdadeiros, lógico que não são todos, mas alguns, são verdadeiros manipuladores. Eles fazem os filhos se sentirem culpados e torturam os filhos com a culpa, para que os filhos não vivam a vida que eles têm que viver, mas vivam a vida que os pais querem que eles vivam. Alguma vez na sua vida você ouviu a seguinte expressão da sua mãe, ou do seu pai, ou da sua avó: você ainda me mata do coração,
você ainda acaba comigo. Sabe aquelas mães dramáticas, aquelas mães escandalosas, ampliadoras ao extremo. Elas não conseguem conquistar os filhos para que os filhos busquem um caminho que seja mais viável, e elas partem para o desespero. E elas pegam um piano de cauda de 2 toneladas e jogam na cabeça do filho, dizendo para ele que se alguma coisa acontecer com ela, ele é o culpado e ele vai amargar no inferno com a culpa de ter prejudicado a pobre mãezinha que ele tem. Caramba! Como nós somos péssimos e malvados em tentar manipular e conduzir as pessoas. Isso é injusto. Mas aí, o que acontece? Você pensa assim, tadinho dos filhos. Não, mas os filhos também não prestam. Os filhos também foram atrás e descobriram uma forma de devolver a bola para os pais e devolveram nesse ping-pong miserável, né? Então, quando a mãe derrama, você ainda me mata do coração fazendo essas coisas, tomando essas atitudes, os filhos foram atrás, se armaram e viram para os pais e falam assim, pai, tudo bem, mas os pais dos meus amigos deixam que eles façam isso. Pronto. Aí agora os pais se sentem os piores pais porque eles não permitem que os filhos façam aquilo. O pai do meu amigo deu para ele um iPhone e o senhor não me dá nem um celular analógico. O pai do meu amigo levou ele para não sei para onde, o senhor não me leva para lugar nenhum. Esse ping-pong de miséria, um jogando porcaria sobre a cabeça do outro. Isso precisa acabar urgentemente, quiçá agora nas nossas vidas. Nós, enquanto pais, nós, enquanto filhos, nós, enquanto maridos e esposas, precisamos começar a ter uma vida mais honesta, uma vida mais sincera, sem culpa, sem querer conduzir, sem querer vampirizar o outro através do sentimento de culpa. Sabe, a gente virou verdadeiros vampiros, verdadeiros zumbis. Vampiros porque a gente quer sugar o sangue do outro pela culpa, e zumbi porque a gente quer comer o cérebro do outro, porque a gente não quer deixar o outro pensar. A gente não permite que o outro pense, a gente não permite que o outro cresça, então a gente come, quer destruir o cérebro do outro através da ignorância do medo. Olha que loucura. E é na ignorância do medo que a culpa aumenta, é na ignorância do medo que a culpa transcende, é na ignorância do medo que nós nos perdemos. Eu preciso entender e aprender que, se for o caso, eu errei. Pisei na bola? Pisei. Mas eu não sou o erro. Eu cometi um erro, mas eu não sou o erro. E eu não preciso arrastar esse erro ao longo da minha vida como se eu fosse a própria miséria, a ameba do universo. Não sou. Você não é. Nós não somos. Errou. Beleza. Vamos nos esforçar para não fazer de novo. Vamos nos esforçar para caminhar de forma melhor e entender que nós não somos o erro. Se cometemos alguma atrocidade, perdoe-se, libere-se e comece a viver sem essa culpa, porque talvez você não esteja atingindo o seu objetivo, você não esteja crescendo profissionalmente, você não esteja ganhando o dinheiro que você precisa, você não esteja tendo os relacionamentos que você precisa, você não está alcançando tudo que você projeta e planeja, porque a sua culpa não deixa. O sentimento de culpa afasta você do sucesso. O sentimento de culpa tira você do doce, do prazer, da alegria e da felicidade de chegar no final. A sua culpa está impedindo você de fazer, a sua culpa está impedindo você de realizar. Você pode mudar tudo isso. Você tem como mudar tudo isso. E a primeira postura, a primeira condição é justamente restaurar o seu conceito sobre você mesmo, perdoar-se por todas essas questões que houveram e entender que você não é o erro.
Acertar e errar fazem parte da nossa caminhada. Existem momentos que nós vamos acertar, existem momentos que nós vamos errar, e isso não é o fim, isso é a continuação. Se a gente acertou, bravo, parabéns, muito bem. Se você não acertou, tenha coragem para consertar, mas sem sofrimento. O trabalho, a disposição, eles são extremamente importantes para fazer esse ajuste, o ajuste necessário. Agora eu vou pedir para que você tenha muito cuidado e para que você preste muita atenção num tipo de pessoa que é especialista em detonar a vida de todo mundo, inclusive a delas, porque elas pensam que estão fazendo o melhor e elas estão fazendo o pior, que são os nossos perfeccionistas. Eu costumo dizer, e vou dizer sempre, me mostre um perfeccionista e eu te mostro uma pessoa infeliz. Me mostre um perfeccionista e eu te mostro uma pessoa fadada ao desespero. Me mostre um perfeccionista e eu te mostro uma pessoa que vive de cabeça para baixo. Porque o mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas. Isso é o suficiente para o perfeccionista sofrer. Só que o perfeccionista, além de sofrer, ele responsabiliza os outros pela condição miserável da forma com que ele enxerga a vida. Se ele entende que determinada coisa, daí para frente todo mundo tem que fazer aquilo que ele entende. Um exemplo que a gente tem hoje, que é muito claro, é a tal da moda, é a tal do modismo. As pessoas, os nossos jovens, os nossos filhos, são conduzidos por essa onda de modismo. Então lança uma calça diferente, todo mundo tem que ter a porcaria daquela calça, porque se não tiver, vai se sentir à margem, marginalizado. E aí vem a culpa sobre os pais que estão ajudando o filho a ser marginalizado. Vem a culpa do filho de não ser feliz, de não conseguir realizar os sonhos dele. E todo mundo vai sendo, porque alguém teve uma ideia de que a moda agora é calça rasgada. E a minha calça não está rasgada, então eu estou fora da moda. Oh, eu vou me sentir culpado por conta disso. É extremamente importante que nós tenhamos uma consciência honesta e sempre gerarmos situações para que nós consigamos dar o melhor de nós mesmos em tudo que nós fizermos. Bote a cabeça no travesseiro à noite e diga assim: eu tenho certeza de que hoje eu dei o meu melhor, eu fiz o melhor. Eu tenho certeza que tudo que eu faço, em tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. Comece a entender isso. E isso vai ser o suficiente para começar a minar os campos da culpa e começar a afastar de você esse sentimento miserável da tristeza, da angústia, da dor, da doença gerados pela culpa. Então, quando eu começo a entender que eu posso e devo dar o melhor de mim em todas as coisas, pode ser que eu vou continuar errando e acertando, com toda certeza, porque não estamos buscando a perfeição. Nós estamos caminhando. E esse caminho tem que ser honesto. Esse caminho tem que ser contínuo. Contínuo. E aí a gente esbarra numa outra situação que as pessoas adoram palavras para se perder, né? As pessoas adoram o processo da semântica. Elas adoram, a gente escreve a partir junto ou separado, eu não sei para que lado que eu vou a partir ou vou a partir. Sabe, essas complicações que o nosso vocabulário, nossa língua portuguesa promove. Mas tem uma situação interessante dentro do processo da culpa, que é o arrependimento, a culpa e a responsabilidade. Será que isso tem diferença? Será que eu sentir culpa, eu sou culpado? Não, ou eu sou responsável, faz diferença. Eu sou culpado porque eu errei, não, eu estou arrependido porque eu errei. Sabe, são situações. E como eu disse para você, hoje eu vivenciei isso agora, antes de começar a live, porque sem a intenção verdadeira, que não tem a menor intenção de me prejudicar, eu fui lá e queimei o link, que eu divulguei o dia inteiro. Eu divulguei o link da live ao vivo, e meia hora antes eu fui lá e queimei o link.
Eu não sabia mexer, apertei o botão errado, queimei o link. E aí eu senti a culpa do universo me cobrando. Como? Você não tem juízo? Como é que pode? Você trabalhou o dia inteiro, agora vai jogar tudo fora, porque ninguém vai te achar, ninguém vai te encontrar. E quando eu vi, eu estava começando a entrar em desespero. E aí eu parei, eu respirei, soltei a porcaria desse sentimento. Soltei. A Maristela ainda andou por aqui. Faz isso, divulga, manda de novo. Mas eu não vou mandar. Não vou mandar, vou ficar quietinho. Se aconteceu é porque tinha um motivo, talvez precisou acontecer isso para que eu pudesse internalizar e entender realmente esse processo da culpa para poder conversar com você aqui agora. E foi incrível, porque está aqui, você me achou. Você está aqui, então eu estou feliz porque você veio. Eu estou feliz porque você conseguiu descobrir um outro caminho. Porque é assim que funciona. Se eu tivesse descabelado, tá bom, não vou mais fazer, tivesse ido para a cama chorar emburrado, tinha perdido uma excelente oportunidade de estarmos juntos, de estarmos entendendo esse processo e nos livrando desse processo. Mas vamos lá. O que eu senti naquele momento? Foi culpa ou foi arrependimento? Com toda certeza, naquele momento, eu simplesmente me arrependi de ter apertado o botão errado. Não tinha culpa, foi só e simplesmente um processo de arrependimento. E o que seria então esse arrependimento? O arrependimento resulta do quanto a gente sabe fazer uma coisa bem feita e não faz. O arrependimento resulta do quanto nós precisamos prestar mais atenção e não prestamos. O arrependimento, ele vem do cuidado que a gente deveria ter e não tem. Então, ele está intimamente ligado ao nível de consciência da própria responsabilidade do fato ocorrido. Olha que loucura! Ou seja, a minha responsabilidade era manter aquele link e fazer a live por aquele link, mas alguma coisa aconteceu. Então, eu apertei o botão errado, queimei o link e pronto, é o fim da vida. Não, não é o fim da vida. Eu me arrependo e me permito experimentar. Porque é isso que a gente tem que fazer o tempo todo. A gente cresce e aprende através das experiências. A gente cresce e aprende lutando, experimentando. É através do amargo que a gente define o doce. Você sabia que o doce, para ficar doce, ele precisa de um pouco de sal? É nesse ajuste que a gente tem que se organizar. O arrependimento, ele deixa aberta a possibilidade da reconciliação. O arrependimento deixa aberta a possibilidade do perdão, de começar de novo, de refazer. Por conseguinte, o que o arrependimento está fazendo? Ele está favorecendo o tempo todo o aprendizado, ele está favorecendo o crescimento. Agora, quando eu parto para a culpa, aí a coisa complica, as portas se fecham, porque a culpa é a exigência do que nós deveríamos fazer. Aí vem a cobrança, aí vem o processo da perfeição. E aí a gente não fez por ignorância, a gente não fez por maldade. A culpa é dolosa. Ela é voltada para a punição, para o remorso. A gente fica roendo. Já ouviu aquela expressão? Estou me roendo de tanta culpa. Eu estou remoendo a culpa na minha cabeça e estou sofrendo. E não tem fim. Essa dor e esse sofrimento, eles não têm fim. A culpa vai levar você direto para a punição, para a autopunição. Ela inviabiliza qualquer possibilidade de recomeço. A culpa já julga, condena e te manda para o inferno. E você não tem para onde sair. Você não tem por que sair. A culpa impede o refazimento, a reconstrução do interno. A culpa impede o reencontro. Ela é alimentada continuamente por dois elementos muito perigosos. A culpa geralmente não anda sozinha. Ela tem dois amigos e esses dois amigos são muito perigosos, porque um se chama orgulho e o outro se chama desânimo.
E o orgulho e o desânimo pegam essa culpa e fazem bolinho, constroem castelos. Já viu esses meninos brincando com slime? Isso é o orgulho e o desânimo trabalhando a culpa. E isso nos leva a um processo de estagnação. Isso nos leva a um processo de paralisação. Nós precisamos mudar. Quem se considera culpado desiste da autodefesa. Pois é. Não, nós não somos. Nós podemos até ter errado, a gente vai aprender a pedir perdão, a gente vai aprender a voltar atrás, a gente vai lidar com a culpa de uma forma mais tranquila. E como é que a gente pode lidar com a culpa de uma forma mais tranquila? Primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é. Entender esse processo. Culpa, arrependimento e responsabilidade. Às vezes, dentro do consultório, quando eu falo que a pessoa é responsável por tudo que acontece na vida dela, ela transforma logo isso em culpa. Eu sou culpado por tudo na minha vida. Não, para. Você é responsável. E quando a gente fala responsável, é extremamente mais brando, é mais suave do que eu pegar um piano de cauda e jogar na sua cabeça e dizer que você é culpado por tudo que existe na sua vida. Não, você é responsável. E se você é responsável por tudo que acontece na sua vida, se você está indo para um caminho que não é muito bom, refaça o norte e reoriente a sua vida, reoriente o seu caminho e venha numa direção melhor, venha numa direção que aproveite mais o seu potencial. Culpa, arrependimento e responsabilidade. Arrependimento e responsabilidade estão muito próximos, mas a culpa está distante. Tanto o arrependimento quanto a responsabilidade, eles trazem um recomeço, eles trazem uma oportunidade. A culpa não. A culpa já é a definição do julgamento, já é a sentença. A culpa já é o final. E a gente tem que evitar chegar nesse final. A gente tem que evitar chegar nesse ponto de culpa. Ok? A culpa, em certas situações, ela pode ser até uma aliada. É interessante isso. Essa culpa, se você conseguir administrar essa culpa, trazendo para o processo de responsabilidade, tornar uma aliada, porque ela vai te impulsionar a crescer, ela te chama para uma responsabilidade de cuidar melhor de você, cuidar melhor da sua casa, cuidar melhor da sua família. Culpa não satisfaz, não preenche, não instrui, não impulsiona. A culpa destrói. Mas a responsabilidade alimenta, constrói, estabelece. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes se sentem culpadas pela morte ou pelo sofrimento dos pais, ou de um parente, ou de um amigo? Não são. As coisas acontecem e todos têm a sua parcela de responsabilidade nas coisas que acontecem. O assaltado é tão responsável pelo assalto quanto o assaltante. E tudo isso movimenta o universo o tempo todo. E eu preciso entender isso para tirar o peso da minha vida e da vida dos outros, que eu vivo colocando peso na vida dos outros. Pedir perdão é um hábito extremamente saudável, porque eu vou reconhecer as minhas ações e eu vou trabalhar a porcaria do meu orgulho, a porcaria do meu desânimo, e vou permitir que eles parem de enfraquecer a minha vida e vou me vencer enfraquecendo a culpa. Eu não posso deixar que o orgulho e o desânimo enfraqueçam a minha vida a partir da culpa. Eu preciso ter força, pedir perdão, tomar conhecimento de mim para enfraquecer a culpa. E não deixar que ela me destrua. Aquela sensação de lições aprendidas e vida que segue, novas saídas. É isso que a gente vai encontrar quando a gente tiver o sentimento do perdão sendo trabalhado em todas as essências, em toda a estrutura. A gente não vai ter problema de viver livre, porque nós vamos pedir perdão, nós vamos estar em paz, nós vamos buscar o que puder para nos livrar desse sentimento miserável de culpa. Vamos estar muito, muito alertas para que a gente não incorra e nem recorra nos mesmos erros.
Aí já é importante que você ative o seu processo de inteligência, o seu processo de sabedoria, para não ficar a vida inteira cometendo os mesmos erros, pisando na mesma casca de banana e caindo toda vez. A gente precisa aprender. Casca de banana derruba, buraco machuca, pedra machuca. Eu preciso aprender para não ficar sofrendo toda vez nos mesmos lugares, tropeçando nas mesmas pedras, caindo nos mesmos buracos, escorregando nas mesmas cascas de bananas. Isso depende muito agora da minha inteligência, da minha capacidade de observação. E uma observação final, que eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer, e que você guarde isso no seu coração. Torne-se pai compreensivo de si mesmo. Não estou falando dos seus filhos, não. Agora é pessoa a pessoa. Torne-se pai compreensivo de si mesmo. Sabe aquele pai compreensivo que põe o filho no colo, acolhe, entende, ajuda e auxilia? Essa é a conduta e a postura que nós temos que ter com relação a nós mesmos. Nós, enquanto filhos, nós, enquanto amigos, nós, enquanto poderosamente seres especiais, vamos nos tornar pais compreensivos de nós mesmos. Olha que legal. Eu vou olhar para mim com mais carinho, eu vou olhar para mim com mais atenção, eu vou olhar para mim para me cobrir, para ser mais atencioso comigo mesmo. É o mínimo que eu posso fazer por mim, pela minha vida e pela minha família, porque se eu passo a me acolher, se eu passo a tratar melhor de mim, se eu passo a respeitar, com toda certeza, eu vou fazer tudo isso com as outras pessoas. O problema é que eu não faço com as pessoas o que eu não consigo fazer comigo. Então, como eu me maltrato, eu maltrato as pessoas. Como eu me julgo, eu julgo as pessoas. Como eu me culpo, eu culpo as pessoas. Se eu passo a me acolher, se eu passo a me respeitar, se eu passo a validar quem realmente eu sou e por que eu sou, eu vou passar a tratar as pessoas de forma melhor. Eu vou passar a compreender as pessoas. E isso é maravilhoso. Respire muito. Entregue-se a uma reflexão honesta sobre você, sobre as coisas que você está fazendo. Faz uma relação, faz uma lista do que você se sente culpado e procura descobrir por que você está se sentindo culpado. Libera isso, solta, joga o sal no sapo, soltar, agradecer e libertar. Respira e libera essa porcaria e vem para o presente, vive o presente, entende que é no presente que tudo acontece, entende que é aqui que você vai ser feliz, porque o seu passado não existe, o futuro também não. Você está aqui agora. E se o presente não estiver sendo bem vivido, o futuro não vai ser. Volta para cá. Entende isso. Você é muito importante. Você precisa se dar a importância que você tem para você, não para humilhar os outros, mas para valorizar o seu caminho, valorizar a sua estrutura, valorizar quem você é. Amém? A culpa é um assunto muito extenso. Mas a gente deu uma resumida, falou de um basicão que dá para mudar a vida de muita gente, se você quiser. Dá para você, a partir de agora, aliviar consideravelmente o peso e o fardo dos seus ombros. Como eu fiz na minha situação, solta, entrega, que venha o melhor, e o melhor vem, o melhor acontece. É assim que funciona. Obrigado por você ter estado conosco. Obrigado por você ter vindo na nossa primeira live oficial da Academia Terapêutica da Alma. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like, por favor. Se você não se inscreveu, se inscreva. A gente está querendo transformar esse canal num canal verdadeiramente de ajuda, de crescimento, de trabalho, e eu preciso muito da sua ajuda. Eu sou o Harley, o seu terapeuta de plantão, e nós estamos aqui. Toda terça-feira nós estaremos aqui pelo YouTube, toda terça-feira às 21 horas e toda quinta-feira às 21 horas com o nosso processo de teoterapia. Ok? Vamos entender. São dois momentos distintos. No momento terapêutico, a gente estuda um processo técnico. No momento da teoterapia, a gente estuda a terapia através de Deus, o consentimento do quanto a espiritualidade pode favorecer e potencializar e facilitar as nossas vidas, o quanto o sobrenatural de Deus nos ajuda. E a gente tem que usar isso tudo a nosso favor. Tem que deixar de besteira. Não vai
de religião, não estou falando de religião. Eu estou falando do poder superior, do poder infinito, da vida maravilhosa que está à nossa disposição e a gente precisa usar. Ok? E pelo Facebook, todos os dias às 7 horas da manhã, nós temos um momento de oração. Continua lá no Facebook, somente o momento de oração às 7 horas da manhã. E vai ser um prazer que você esteja lá conosco. Se você ainda não está nos nossos grupos do WhatsApp, me dá um oi lá no WhatsApp. Eu vou botar aqui mais uma vez o meu telefone para que você possa entrar em contato com a gente. E você possa, tá aí o nosso telefone, manda um oi lá no WhatsApp e vamos cadastrar você nos nossos grupos, nas nossas listas, para que você saiba o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Eu espero que esse tema realmente tenha sido fantástico, como o Felipe está dizendo, que tenha te ajudado, que tenha te instruído. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? E a gente está aí trabalhando numa nova proposta, a gente está num treinamento, numa proposta de treinamento virtual, individual. Se você quiser ser treinado individualmente com questões psicossensoriais para resolver algumas questões, estamos aí propondo uma nova forma terapêutica, que é um treinamento VIP. E procure informação, é só me perguntar lá pelo WhatsApp e eu te respondo. Zenaide, obrigado. Franciele, vamos nos culpar muito menos, quiçá nem vamos nos culpar. Renato Guedes, Isabela, que vocês tenham sido abençoados. Joana Dark, obrigado. Marcos Antônio, obrigado. Marcos Aurélio, muito obrigado. Priscila, Sandra Alves, Dedux lá do Rio de Janeiro. Rosa Maria, Vanessa Montresol. Vamos soltar essas culpas, né, Vanessa? Joana Dark, Franciele, Priscila, Maria do Espírito Santo, a nossa querida Marisol, Aurezil, lá de Londres, Eduardo Martins, o nosso pescador, Priscila, Joana Dark, Elisa, Tatiele Thalita, legal que você teve por aqui, Cláudia Guedes, a Rosilene, que é a nossa Cristina, né, que tem o nome daqui, está como Rosilene, mas é a Cristina, a Roberta Silva, muito bem-vinda, Malu, nossa Malu abençoada, Lourdes Ludwig, lá de Carazinho, a Wanda Pinelli, de Teresópolis, Renata Janaína, de Itaveraí, a Nilva Helena, aqui de Goiânia, Maristela, todos, muito obrigado, Verônica Oliveira, lá de Carazinho. Eu espero que todos vocês tenham sido o Skate Desafios, Núbia de Souza. Eu espero que todos vocês tenham sido infinitamente alcançados com esse estudo, com essa condição. Tiago, obrigadão, você aqui com a gente. Amanda, muito bom você com a gente. Andréia e toda a turma que está aí com o Marcão também. Todos, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. E quinta-feira estaremos aqui de novo, já com a Teoterapia. E amanhã cedo, às 7 horas, estaremos lá no Facebook. Espero você, espero os seus convidados. Vamos ajudar a ajudar. Essa talvez seja a melhor campanha de todas, ajudar a ajudar. Isso é muito bom mesmo. Muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou lá no WhatsApp pronto para te ajudar a empurrar. Que bom, André, que você gostou. Que bom que foi bom. É sempre bom quando é bom, né? Coisa boa é coisa ótima. Isso é maravilhoso. Valeu mesmo. Muito bom mesmo. Até amanhã cedo, gente. Muito obrigado. Paz. Sucesso.